Só são algumas referências para me lembrar de algumas coisas, para eu não esquecer. E geralmente a gente nunca consegue ficar preso isso aqui. Glória a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que move em nós, né? E é Ele que faz como Ele deseja. Enquanto eu estava ali, o Senhor me lembrou de uma palavra que diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas de todas, não é de algumas, é de todas Ele nos livra. Enquanto a pastora e todos estavam ministrando louvor, o trecho que diz: o Cordeiro venceu. Ah, meu Deus, olha, foi tão lindo. O Senhor falava assim: olha, o Cordeiro venceu a depressão, o Cordeiro venceu as angústias, o Cordeiro venceu a fome, o Cordeiro venceu as injúrias, o Cordeiro venceu as injustiças, o Cordeiro venceu a escassez, o Cordeiro venceu a ausência de paternidade, o Cordeiro venceu o que você imaginar que você passou ou está passando, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Então, quando essas coisas vierem até você, seja o que for, seja tristeza, apatia, angústia, solidão, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo ministrou: o Cordeiro venceu. Aleluia! Então você vai declarar nesse momento que você sentir qualquer coisa assim, ó: o Cordeiro venceu. Eu não aceito, o Cordeiro venceu. Senhor, me dá sabedoria para eu passar por esse lugar e glorificar o Teu nome. Amém? Aleluia! Nós vamos estar lendo a palavra de dízimos e ofertas em Atos 2, 44. Eu quero falar algo muito forte que o Senhor falou comigo durante essa semana. Deus é muito lindo. Eu tenho um curto período de tempo, mas eu quero só dar esse testemunho. Eu estava no meu setor normal, né? E aí um dia precisou ir para o setor que eu ficava antes, que é onde eu fico quietinha numa sala, sozinha e tal. E nesse dia eu tinha ido para a sala, ficado lá e tal. E eu usei aquele tempo que não tinha serviço ali para estar ali pensando, meditando, e, enfim, estando mais intensamente com o Senhor. De repente, depois daquele dia, o Senhor naquele dia me deu uma palavra. Deus começou a ministrar em mim sobre o poder que há na comunidade. O poder que há na unidade. Foi muito forte e tremendo durante essa semana inteira. O Senhor falou muito sobre isso comigo. E aí, quando eu voltei para o serviço, demorou um dia ou dois, a Eliana falou assim: ó, o Rui perguntou se você não dá a palavra de dízimos. Eu falei amém. Irmãos, eu te confesso, essa semana foi bem corrido para mim. Foi bem difícil para mim. Às vezes é tão difícil. Outra coisa que o Senhor ministrou muito no meu coração ontem. À madrugada eu estava orando. E eu falei assim: Senhor, às vezes a gente reclama dos nossos familiares. Porque a nossa mãe é chata, porque o nosso pai é isso, porque o nosso primo é aquilo, porque a nossa tia é desse jeito. Mas, irmãos, eu vou te falar. Dura coisa é estar longe de todos eles. Dura coisa é estar longe de todos eles. Quantas vezes eu reclamei dos defeitos da minha mãe? Quantas vezes eu reclamei dos defeitos da minha irmã? E hoje eu choro e falo assim: Senhor, que saudade. Não é vazio não, porque eu fui preenchida pelo Senhor. É saudade. É um sentimento que passa. Para me lembrar o quanto eles são importantes. E isso vale para todos, para a igreja, para os pastores, para quem quer que seja, irmãos. Então Deus me deu esse tempo para tirar essa palavra. E aqui Ele me colocou hoje para estar compartilhando com vocês essa mentalidade sobre o poder da comunidade, o poder da unidade. Lá em Atos 2:44 diz assim: os que criam... Vou começar do 43. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui
é uma palavra que para mim toda a Bíblia retrata muito bem o poder da comunidade, o poder da unidade. O que é unidade? É a qualidade, é o estado de estar unido, junto, com o mesmo propósito, com a mesma missão, com a mesma visão, caminhando para o mesmo lugar. É como se eu pegasse, não um saco de batata que eu acabei de trazer do mercado, mas é como se eu pegasse essas batatas, cozinhasse e amassasse todas dentro de um saco, e elas virariam o quê? Uma só massa, certo? E é exatamente isso que o Senhor fala sobre unidade, igreja. Ali, o segredo deles era que todos... Olha, eu vou te falar mais uma coisa. Essa comunidade que Paulo está falando aqui, de santos, era a comunidade de novos convertidos. Olha que detalhe interessante que o Senhor chamou a minha atenção. Aqui não eram crentes antigos com 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Eram pessoas que tinham acabado de se converter. Diz aqui, ó. E eles iam, à medida que eles criam, eles iam repartindo seus bens. Tudo o que tinham. Eram pessoas que estavam aceitando a fé. Ou seja, talvez nós que já temos anos como corpo de Cristo, não temos essa mentalidade generosa e bondosa. Não temos esses atos e frutos de justiça. Eles repartiam o que tinham, irmão. À medida que eles iam crendo, eles iam se maravilhando com as coisas que o Senhor estava fazendo no meio deles. E eles pegavam o seu dinheiro, as suas propriedades, o que eles tinham, e começavam a repartir com quem não tinha. Imagine você entrar nessa igreja aqui, milionário, ou rico, ou sei lá, ou classe média, e de repente você olhar para o lado e falar, eu quero te dar tanto, toma. Olha, eu vou dividir minha fazenda com você, já que você já sabe administrar os negócios lá, né? Vou dividir com você minha fazenda, sabe? Imagina isso aí, irmão. Que tremendo, que movimento de Deus naquele lugar. Eu fico doida, eu fico imaginando assim, eu falo, meu Deus, como deve ter sido isso. Pessoas não eram egoístas, elas não pensavam apenas nela. À medida que o poder de Deus ia invadindo elas iam pensando em todo mundo, ia se colocando no lugar, elas iam entendendo o que é o corpo. E o Senhor começou a falar comigo sobre Coríntios, quando Ele ministra a ceia. Porque uma das coisas que faz o homem pecar e cair no meio da igreja é não discernir o corpo, irmãos. Não discernir o corpo. E muitos de nós ainda não discernir o corpo. E discernir o corpo é saber que Cristo está aonde Ele está, através de quem Ele estiver e aonde Ele quiser. Eu desci no corpo quando eu entendo as coisas do Senhor. E nessa manhã, nós precisamos entender que o que levava esse povo, esses crentes, esses novos convertidos, esses homens e mulheres de fé a fazer isso, era o poder de Deus se movendo neles. Era a presença do Espírito Santo habitando neles. Era o caráter de Deus se manifestando através da vida deles. E em nós? Em nós o poder de Deus tem se movido, operando coisas que agradam, que louvam, que exaltam, que engrandecem, que apresentam o nome do Senhor. As pessoas podem ver a presença do Espírito Santo em nós por frutos, por atos, por obras, como o Senhor chama, por ações. O caráter de Deus tem sido manifesto através de nós, em todos os detalhes, inclusive na fidelidade. Essa é uma palavra para a gente realmente meditar. E que essa palavra gere uma mentalidade em nós, para que cada dia a gente venha crescendo no Senhor sobre isso. De glória em glória, de glória em glória. Porque à medida que eu e você cresce, eu e você desfruta. Porque ninguém desfruta do que não entende. Ninguém. Se você comprar uma máquina e você não souber usar, você não vai desfrutar dela. Agora, quando você entender como ela funciona, você vai arrebentar com ela. Sabe? E assim também é no reino de Deus. Quando eu entendo, eu arrebento. As portas do inferno não mais prevalecem contra a minha vida. Você entende? Porque o Cordeiro venceu. Aleluia. E o poder da comunidade, o poder da unidade em nós pode realizar grandes coisas. Pode realizar coisas inimagináveis, mas é preciso a gente entender isso. Porque toda mentalidade pode se transformar em um comportamento. Assim como seja uma mentalidade ruim, como uma mentalidade boa.
E é preciso a gente se empenhar e ter compromisso e comprometimento, que são duas coisas diferentes. Compromisso é uma responsabilidade assumida. E comprometimento é algo que vai além do compromisso. A pessoa está envolvida. Ela tem uma motivação para realizar aquele compromisso da sua melhor forma. Mas qual tem sido a motivação do seu coração para servir ao Senhor com dízimos e ofertas e em todos os aspectos? Porque Deus conhece a motivação do nosso coração e Ele pesa. Ele tem uma balança. E nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. Deus conhece o real motivo de quando realizamos algo. Se é por interesse, se não é, e etc. Deus conhece o real motivo. E Ele recompensa você e a mim pelas nossas obras. Está escrito em Romanos 8, 27. Que o Senhor recompensa a cada um pelas suas obras. O que são obras? Pelo que fazemos. Pelas nossas ações. Sejam elas boas ou ruins. Elas terão seus resultados. E nós não podemos esquecer disso. A unidade não é ser todo mundo igual, mas sim, apesar de sermos diferentes, sermos um. É respeitar a diferença do outro, mas procurar enxergar pela ótica de Deus e caminhar dentro do propósito divino. Há poder na unidade, irmãos. Há poder quando você está passando por uma dificuldade e você chama os santos, como diz o apóstolo Tiago, e conta a sua necessidade. Porque com as orações dos santos nós somos curados. Há poder na unidade, há poder na comunhão, da comunidade de Deus. Nós precisamos entender que há poder quando eu deposito meus dízimos e ofertas para realizar coisas aqui que talvez um só não conseguiria resolver. Mas juntos, com 5, com 10, com 2, nós conseguimos fazer coisas inimagináveis. Que alegram não só o coração do homem, mas acima de tudo, o coração de Deus, que é o dono desse propósito. Então que a gente possa continuar conquistando para o reino. Andando em unidade, como Jesus nos ensinou. Porque sabe o que não faz a gente andar em unidade? Então, como que eu vou identificar que eu não estou andando em unidade? Quando eu e você não está andando em unidade, a gente é egocêntrico. A gente só pensa em si próprio. A minha dívida, eu não posso. Os meus boletos estão vencendo. Deus, não quer que eu deixe minhas coisas sem pagar. Sabe? A gente começa a pensar tudo nós primeiro. Eu, a minha casa, o meu dinheiro, a minha dívida, a minha roupa, o meu final de ano, o meu jantar, a minha mesa, o meu passeio, o meu lazer, a minha... Sabe? A gente fica egocêntrico. Isso significa que a gente não está andando em unidade ainda, como o Senhor deseja. A competição, o ciúme, a inveja, o autopastoreio. Isso significa que eu ainda não estou andando em unidade. E a opressão maligna, porque Satanás é um dos interessadíssimos em que andemos dispersos, espalhados, porque nos tornamos mais vulneráveis. E como vencer isso? Discernindo o corpo. A palavra de Deus é a arma completa e poderosa para nos fazer vencer, para nos dar a vitória, para nos fazer cada vez mais poderosos em Deus. Ele não disse que nos deu poder e autoridade? E Ele nos deu mesmo. Então nele nós podemos todas as coisas. Nós venceremos. E o resultado de andarmos em unidade é que ganhamos força. Andamos na alegria do Senhor, que gera esperança em nosso coração. Não é a felicidade momentânea. Começamos a ser pessoas encorajadoras e que encorajamos a outros. Somos pessoas mais confiantes e prósperos. Esse é o resultado de sermos pessoas que andam em unidade, de discernir a capacidade de a gente perceber a diferença entre o certo e o errado, espiritual ou carnal. E nessa manhã, é isso que Deus está fazendo conosco, nos chamando para discernir o corpo, para discernir as coisas que vêm do alto, para discernir as nossas responsabilidades, aquilo que nós nos comprometemos e também os nossos compromissos. Nós temos que ter compromisso com o Senhor e temos que ser comprometidos com o reino de Deus.
Amém? Que Deus abençoe. A igreja pode levantar, pode adorar o Senhor e pode trazer seus dízimos e ofertas neste lugar. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por esse novo entendimento. Gere mesmo em nós, Espírito Santo, isso, Pai. Continue abençoando cada um neste lugar. E também todas as necessidades que este lugar físico e que os pastores e qualquer um que adentrar neste lugar tiver. Porque o Senhor, Pai, é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor Jesus. Amém. Felizes? Amém? Louvado seja Deus. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? A nossa igreja, pode se sentar. Nós somos um número pequeno de pessoas. Então, quando falta uma meia dúzia, faz uma grande diferença, né? Parece que não veio ninguém. Mas uma coisa eu sempre gosto de dizer: pastor não gera ovelha. O que gera ovelha é ovelha. Amém? E a palavra de Deus também diz que quem acrescenta vidas à igreja é o Senhor. Mas se quem acrescenta vidas à igreja é o Senhor, e é a ovelha que gera a ovelha, então como é que é isso aí, pastor? Me explica. A partir do momento que você tem a motivação de ir buscar aquele que está perdido, aquele que está caminhando sem rumo, trazer para a igreja, aí Deus o convence a estar aqui com você. Mas você precisa ter a motivação, você precisa ter a atitude de fazer um convite para que mais pessoas sejam alcançadas. E consequentemente o reino dos céus seja povoado e o inferno despovoado. Amém? Em nome de Jesus. Amados, antes da ministração propriamente dita, eu quero falar uma coisa com você. O pastor Manuel, há dias atrás, entrou em contato conosco dizendo: pastor, eu não sei quanto vocês aí, mas nós aqui em Colina também, porque lá Colina, Barretos é pertinho, eles têm mais comunhão do que com a gente aqui que está mais distante. Eles estavam debaixo de um ataque nas articulações, principalmente joelhos, os membros das igrejas, sofrendo muito com problemas, dores lombares, dores nas articulações. Falou: nós vamos estar nos levantando aqui em oração, e vocês também, eu não sei se isso está ocorrendo com vocês, mas unam-se a nós, nesse mesmo propósito, nessa guerra contra essa entidade que tem atacado as articulações das pessoas, dos membros do nosso ministério. E olha, por incrível que pareça, no dia que ele me falou, naquela semana, lá no meu escritório tem uma mesinha, a minha cadeira, e eu coloco um aparador de pé, porque eu fico muito tempo sentado ali com os meus estudos, então eu coloco um aparador de pé para ficar mais confortável. E eu tinha notado que o meu joelho, naquela semana, não estava normal. Quando eu sentava e depois para me levantar, então pelo fato de não estar normal, eu falei: eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui lendo a palavra e vou ficar exercitando aqui o meu joelho. Então naquela semana eu comecei a fazer exercício mesmo sentado, porque eu estava sentindo dores no joelho. E aí o pastor Manuel me falou isso. Eu falei: olha aí, isso não é normal. Então alguma coisa está acontecendo no reino espiritual. Pode falar, Tati. A sua mão também se sentiu, articulações, entende? E na quarta-feira, eu sentado numa outra cadeira,
Aí eu fui fazer esse movimento, mesmo sentado naquelas cadeiras de descanso lá na varanda, eu fui fazer esse movimento, deu um estralo aqui, ó. Aí eu já lembrei do Cristiano. O Cristiano estava com muita dor esses dias atrás aí, né, Cristiano? Nesse ponto aqui assim. Eu falei, meu Deus, não é possível que vai disparar isso em mim agora. Aí tudo isso eu lembrando aqui das palavras do pastor Manuel. E aí, passei 2 dias, né, Lu? Com uma dor, nunca andando travado assim, ó. Eu nunca vivi isso. Eu sou atleta. Eu falei, não, isso não é normal. Eu não aceito isso para minha vida, não. Que isso, negão, 1,90 m, forte, musculoso. Não aceito. E aí, o Ministério de Intercessão, vocês guerreando contra essa questão aí. Eu falei, não, maldito ser do inferno, em nome de Jesus. Aí, ontem o Lucas me cai do telhado, machuca a bacia. Eu falei, não, é guerra, é guerra. Então ali atrás, enquanto o louvor tocava, eu ali orando, falando com o Senhor, e Deus me trouxe uma palavra. Eu quero ler com vocês, quero compartilhar com vocês aqui. Isso nada mais é do que, presta bem atenção, nós estamos saindo com esse nosso propósito de 40 dias aí de deserto, apenas 40 dias, estamos saindo de uma determinada posição para outra. Amém? Você crê que você não vai mais ser o mesmo em 2025? Você vai continuar com o mesmo CPF, o mesmo RG. Alguns vão até mudar de endereço. Não sei para onde vão, mas vão mudar de um endereço, de um lugar para o outro, para um lugar melhor. Eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas vai haver uma mudança. Vai sair de um lugar, vai para outro lugar. Vai sair de uma posição, vai para outra posição. Vai sair de um estado, vai para outro estado. Estado, ou seja, emocional, sentimental. Só sei que você tem que angariar mudança. Não é à toa que você está pagando um preço aí. Então o que acontece? A tempestade vai se levantar. Vai haver um levante aí. Só que nós não podemos simplesmente saber que vai haver o levante e achar que esse levante é algo natural, é algo, é casual. Isso acontece, é natural. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não aceito isso. Eu nunca tive problema de coluna. Pastor, você já tem uma certa idade, uma ova, sou jovem. Não é? Como diz a Ionilda, velho é o diabo. A Ionilda tem 2 frases que marcam a vida dela. 2 frases. Velho é o diabo, né? Não, falar a verdade são 3, né? Velho é o diabo e juntou tudo com terra e tudo, né? Como que é? Junta com terra e... O diabo junta com terra tudo e guarda. E tem a outra, terceira, que estava aqui agora. Aqui, farroupilha. Algumas frases da Ionilda, marcante, né? Então, entenda isso. É uma tempestade que está se levantando. Jesus, em certa ocasião, ele chegou para os discípulos, você pode acompanhar comigo aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, lembre-se, isso não é a palavra, tá? Isso aqui é apenas algo para trazer uma alusão a tudo isso que a gente tem vivido. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 35, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passaremos para outra margem. Toda vez que você se deparar com uma situação como essa, vamos sair daqui, vamos para lá. Isso indica que haverá mudança. Haverá mudança. Mudança de localidade, mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de comportamento, conduta, mudança da realidade psicológica, da realidade financeira, espiritual. Passaremos de uma margem e vamos para outra. É o que está acontecendo conosco, tá? E aí o que acontece? Vem os levantes. Então, deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos.
Quando você determina algo na sua vida, algo que realmente foi colocado em seu coração por Deus, essa mudança você não fará sozinho. Pessoas que estão te observando vão querer te acompanhar. Vai haver alguns lós, que por determinado tempo, pode te acompanhar, vai ser bom para ele. Eles simplesmente observarão você. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Estou dentro, vou junto. Então, alguns barquinhos acompanharam a Jesus. Ora, por causa disso, por causa daquela determinação, levantou-se grande vendaval. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. As circunstâncias se levantavam contra o barco, tentando naufragar, tentando impedir aquela mudança de situação. Eu não estou satisfeito com a situação que eu estou vivendo, eu quero mudança. Essa é a sua realidade? Eu quero mudança. Chega, eu cansei. Algumas coisas que eu andei observando, eu vejo que eu estou prostrado. Eu falei, não, para. Então o Senhor falou, levanta-te. E olha só o que diz mais. Jesus, ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus o tempo todo estava presente no meio daquela tempestade, junto com seus discípulos. O tempo todo o Senhor está conosco, o tempo todo. Porém, o Senhor Jesus, ele já conquistou na cruz do Calvário o que ele tinha que conquistar. Ele já guerreou, já venceu o que ele tinha que vencer. Agora cabe a quem? A mim e a você, nos levantarmos, empunharmos as nossas armas. Não podemos nos prostrar. O Senhor, ele está conosco o tempo todo. Ele permanece conosco, independente do que está acontecendo aí com você. Ele está contigo. Só que a expectativa no coração de Deus é que você se levante. Você não se conforme com isso. Não dá, chega, basta. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe por que o vento, sabe por que gerou-se toda essa tempestade? Porque aí ocorreu um grande milagre do outro lado. Fala assim, levanta sua mão e fala, vai acontecer um grande milagre na minha vida. É por isso que essa tempestade se levantou. Só que presta atenção, a tempestade se levantou. Jesus, ele deu uma voz de comando ali, ao vento e ao mar. Quer dizer que o vento e o mar têm boca e têm ouvido. Tem boca e tem ouvido. Quem está gerando essa tempestade, todos esses problemas, sabe falar e sabe ouvir. Então o seu papel é se levantar e falar. O seu papel é se levantar e declarar, porque esse ser que está se levantando contra as nossas vidas, eles têm boca, porque tem influenciado a você, para você ficar inerte, para você ficar aí fibrilando, gerando aí uma sensação de conformidade, só que essa sensação de conformidade vai ter que ser lançada fora, em nome de Jesus. Então você vai ter que falar, porque eles têm ouvido para ouvir. Amém, amados? Então não se cale. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, coloque-se de pé, por favor. Vocês duas da intercessão, eu quero vocês orando aqui, de volta.
guerreando, e você não vai ficar calado agora, você vai começar a declarar palavras de vitória, você vai começar a visualizar aonde você vai chegar, você vai visualizar a queda do inimigo, tudo isso que tem te acontecido, em nome de Jesus, os planos fracassados do inimigo. Declare isso agora, abra a sua boca. Olha, quando você ora em língua, você está se edificando. Talvez você está aí fraco na fé, talvez você está aí meio que cambaleante. Você vai começar a orar em língua, para que você seja edificado, em nome de Jesus. Não olhe para o lado, não fique disperso, comece a declarar agora, em nome de Jesus, a vitória. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos, ó Senhor, a realidade em que estamos vivendo, ó Pai querido. Sabemos, ó Deus, o quanto as forças do inferno, o levante, Pai querido, do inferno, tem tentado nos enfraquecer, tem tentado, ó Senhor, fazer com que permaneçamos da mesma forma, ó Deus, acomodados, conformados, mas nós, em nome de Jesus, o Teu Espírito abriu os nossos olhos, Senhor, nesta manhã. O Teu Espírito, Senhor, está nos equipando contra essas forças do mal, que tem causado dores nas articulações, tem causado fraturas, tem causado, ó Senhor, ó Deus, todo desconforto nos nossos corpos. Então, em nome de Jesus, nós reivindicamos a cura, nós reivindicamos, ó Senhor, o conforto, ó Pai querido, para o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós consagramos, nos apresentamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que só o Senhor é quem reina, só o Senhor é quem pode tocar em nós. Por isso nós nos abrimos, ó Deus, damos a total liberdade, para que o Teu Espírito venha, gere confiança, gere, Senhor meu Deus, coragem, ousadia, Senhor, gere fé em cada coração, fazendo com que enxerguemos, ó Pai querido, para onde estamos indo, em direção ao alvo, em direção, ó Deus, à prosperidade que Tu tens para cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu repreendo agora toda a dor que até agora foi causada nos corpos das pessoas que aqui estão e daqueles que estão nos assistindo. Onde quer que esteja alojada essa dor agora, eu dou uma voz de comando: cesse em nome de Jesus. Basta agora, em nome de Jesus. Você vai começar a observar que essa dor agora vai começar a diminuir a partir de agora. É pela fé, a partir de agora. Acabou, chega, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu reivindico o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, Senhor. Estamos revestidos com o Teu poder, oh Deus, e por isso só temos que Te agradecer por mais essa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um grito de júbilo aí, em nome de Jesus? Aleluia, obrigado Senhor, obrigado Pai, louvado seja o Senhor, amém, amém. Preste atenção, você que estava com alguma dor, não vai cessar assim, mas você vai ver que ela vai começar a decrescer agora, a partir de agora. Em nome de Jesus, toma posse dessa verdade, desse milagre. É o Senhor quem opera, não é o pastor não. É o Senhor quem está operando agora aí no seu corpo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Antes de você se sentar, pega a sua Bíblia, abre comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios 12, verso 9. Amém? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Amados, essa declaração foi do apóstolo Paulo. Se você depois, com o tempo, puder ler desde o início desse capítulo 12, você vai observar que ele falou que ele tinha tudo para ser uma pessoa orgulhosa, porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele teve experiências com Deus inimagináveis. Ele utiliza até a palavra indizíveis. Quer dizer, tudo que ele viu nesse arrebatamento, não tem palavra para descrever o que foi visto por ele. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa, para se achar. Mas para que ele não fosse essa pessoa, o Senhor colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo. E ele, se eu não me engano, por 3 vezes, orou ao Senhor para que removesse esse espinho. Mas o Senhor falou para ele: olha, a minha graça te basta. Fica frio aí que eu sei o que eu estou fazendo. Na linguagem super atualizada do seu pastor aqui. Então, a minha graça te basta. Fala para o seu vizinho: a graça do Senhor é suficiente para você. Amém? Amém, amados? Porque, amados, presta bem atenção numa coisa. Nós vamos entender um pouquinho disso aqui hoje. A graça do Senhor é suficiente para cada um de nós. E ele continua dizendo que o poder dele se aperfeiçoa através da nossa fraqueza. E quando estou fraco, se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então quando eu estou fraco, aí sim que estou forte. Esse versículo falou muito ao meu coração, há muito tempo atrás, quando eu lutava para a restauração do meu casamento. Amados, eu não podia me achar. Às vezes vinha esse sentimento no meu coração, porque eu olhava para a minha vida, olhava para a vida da minha esposa, eu na igreja servindo a Deus, consagrado ao Senhor, eu jejuava como ninguém. Eu perdi 15 quilos só jejuando, fiquei um palito. Então aquilo me deixava, estou com a 10. Só que bastava, olha só, né? Eu andando desse jeito, me achando, porque estava com o Senhor, e olhava para a vida dela, ela distante do Senhor, então eu me colocava numa posição bem privilegiada em relação a ela. Então aquilo me achava. Mas bastava eu me encontrar com ela, que ela me falava algumas palavras que acabava comigo. Tudo aquilo que eu me via aqui, eu já andava até assim, meio curvado. A minha mãe falava: ixi, eu chegava em casa, ela sabia quando eu tinha encontrado com a Luciana ou não, porque eu chegava em casa daquele jeito, né? Falei: ih, olha lá, ele encontrou com a Luciana. Aí, lendo esse versículo, meditando nesse versículo, eu entendi muito bem o que é isso. Porque quando eu estava me achando, a minha busca ao Senhor era de uma forma. Mas quando eu estava arrasado, a minha busca ao Senhor era muito maior, muito mais intensa. Por isso que o apóstolo Paulo, por isso que o Senhor colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo, para que ele pudesse sempre, cada vez que ele fosse atacado, cada vez que ele sentisse, muitas pessoas falam de diversas coisas a respeito do que é esse espinho na carne. Eu não tenho interesse em saber o que é, mas eu sei que era algo que incomodava ele, um espinho na carne. Então cada vez que ele sentia aquele problema, com certeza, ele deixava de se achar, e aí via que Deus era tudo para ele. Era exatamente assim que eu me sentia. Quando estou fraco,
é que eu posso declarar verdadeiramente, com toda a certeza, com mais vigor, de que Deus é tudo para a minha vida. Você pode declarar isso? Deus é tudo para a minha vida. Deus é tudo para a minha vida. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho me empenhado nesse período, na expectativa de mudança de vida para esse ano que começa. Eu não quero continuar da mesma forma. Por isso eu tenho buscado ao Senhor com maior intensidade. Esse calor que tem feito, eu tenho feito um jejum que está me desgastando muito, estou perdendo alguns quilinhos, sim, está me dando dor de cabeça, está judiando, mas eu sei que é por uma excelente causa, e eu vou alcançar aquilo que eu tanto busco. E da mesma forma, eu tenho certeza, se você estiver realmente nesse propósito, você vai chegar lá, você vai. Então, nessa minha busca aí, intensa ao Senhor, nesses 40 dias, Deus me fez lembrar de algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã. A primeira coisa que eu gostaria de relembrar vocês, é que cada um de nós, ninguém fica de fora, tem um propósito pelo qual você veio a existir. Gi, Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui hoje porque a sua sogra te convidou. Deus trouxe você aqui porque você precisava ouvir o que você está ouvindo. Creia nisso. Cada um de vocês, Deus tem um plano, um propósito. Você não nasceu por acaso. Você não veio, sabe-se lá de onde, está aqui hoje por acaso. De forma alguma. Esse propósito, ele é pessoal e intransferível. É seu e ninguém pode roubar. Ninguém. Você mesmo tem o poder de ficar de fora. Você tem esse poder de se manter de fora, alheio a esse propósito. Mas esse propósito é seu. Fala, eu tenho um propósito de vida. Eu creio. E esse propósito de vida que você tem, você não tem como compartilhar ele, pegar esse propósito, dividir ele com alguém. Fala, o meu propósito eu vou dividir com o meu cônjuge, vou dividir com meus filhos. Não, o propósito é seu, é pessoal. De mais ninguém. Você não pode transferir para uma pessoa que você gosta muito, que é muito próxima. De forma alguma. Com seu irmão preferido. Ah, vamos viver o meu propósito. Ah, o meu propósito é melhor que o seu, então vamos viver o meu. Isso não existe. O propósito pelo qual você veio a existir é só seu. Olha para esse púlpito aqui, bonito, né? Ele foi criado com um propósito. O propósito dele era fazer isso aqui, ó, amparar o meu tablet, a Bíblia e o celular aqui. E para eu, às vezes, dar uma escorada nele. O propósito desse púlpito é esse. O propósito desse microfone aqui, ó, é transmitir num som mais alto para chegar aí aos seus ouvidos para você ouvir. Porque se já está ligado, é que ele tem um delay. Entende? Cada coisa tem um propósito. Então, o propósito pelo qual você veio existir, foi Deus quem estabeleceu. Amém? Quem criou esse púlpito, desenvolveu esse púlpito, já desenvolveu sabendo para que ele estava sendo desenvolvido. Deus, quando criou a mim, criou a você, quando Ele criou, Ele sabia o para que Ele estava criando a mim e a você. Deus sabia que Ele estava me criando para ser um pastor de ovelhas, para que um dia eu pudesse estar aqui diante de uma igreja, como estamos aqui hoje. Eu fui criado para isso. Esse é o propósito, não tem como eu fugir. Não tem.
abrir mão. Não dá. Então, amados, cada coisa, cada pessoa foi criado com um propósito. Agora pare e pense. Você está ouvindo tudo isso de mim. Quantas e quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir isso e passaram por essa vida, ou alguns estão passando por essa vida e nem sequer tomaram conhecimento do seu propósito de existência. Talvez era assim que você estava antes, até agora há pouco. Passando pela vida e nem sequer sabendo por que você existe. A grande maioria das pessoas, infelizmente, elas não sabem por que vieram a existir. Elas pensam que simplesmente foram colocadas nesse mundo, nasceram, se tornaram criança, cresceram, adultos, casaram, constituíram família, com emprego, casa, e vão morrer um dia e pronto, acabou. E a grande maioria tem medo da morte. Uma coisa que eu acho um absurdo é o crente ter medo da morte. Eu não vou pedir para você levantar a mão, um crente que tem medo da morte, porque você vai ficar envergonhado, então eu não vou falar nada. Mas aqui eu sei que tem muito crente aqui que tem medo da morte. Agora, por que eu vou temer a morte? Sendo que o próprio apóstolo Paulo, eu acredito na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Eu acredito. A Bíblia é um manual de vida. Se o próprio apóstolo Paulo falou assim que o morrer é lucro, que ele queria ela estar com Cristo ao invés de estar aqui, mas a vontade de Deus que tem que prevalecer não é a dele, então que ele ficasse aqui, ele disse, para satisfazer a vontade do Pai. Morrer é lucro. Se morrer é lucro, por que eu tenho medo? Se eu sei para onde eu vou, sabe por que o crente tem medo da morte? Não vou falar do crente não, vai. Eu não vou falar do crente não. Eu vou falar, sabe por que a pessoa do mundo tem medo da morte? Porque ela não sabe para onde vai. Exatamente, pastora. Ela não sabe para onde vai. Ela tem dúvida. O que vai acontecer comigo depois que eu partir? Porque até hoje, tudo que eu sei, que as pessoas que partiram, ninguém voltou para me falar como é que é depois. Eu não sei como é que é depois. Eu vou ficar só dormindo? O que vai acontecer comigo? Presta atenção numa coisa, sabe esse corpo aí que nós acabamos de orar aqui, por articulações? Se você não fizer exercício, se você não se cuidar, não tiver uma vida saudável, você vai sofrer na velhice. Você tem que cuidar bem. Esse corpo que você tem aí, ele é o templo de Deus aqui na terra. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Você não foi feito por mãos humanas. Deus habita em você. Amém? Só que se você não cuidar desse seu corpo, você vai ter problema. Você entende? Então vale a pena fazer um exercício. Vale a pena ter uma vida saudável, comer alimentos saudáveis. Cuidar do templo do Espírito Santo. Amém, amados? E quando você partir, esse corpo vai permanecer aqui, ele não vai junto. Você vai receber um novo corpo, e diz a palavra que esse novo corpo será um corpo glorificado. Eu imagino que esse corpo glorificado, eu vou voar. Eu vou voar. Vou. Cristiano, você com esse seu corpinho, hein? Pena que esse aí vai ficar, porque ia ser umas asas fortes, velho. Ia ter que ser. Você entende? Nós vamos receber um corpo novo. Mas enquanto eu não recebo esse corpo novo, eu tenho que cuidar desse corpo velho. Amém? Faz sentido ou não faz? Agora, graças a Deus que aqui não tem crente que tem medo da morte, né? Amém? Amém? É isso aí. Então vamos lá. Então, vamos voltar a falar do propósito. Quando você caminha indiferente em relação ao seu propósito de vida, amados, presta bem atenção numa coisa. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver cansado. Você vai reclamar. Vai murmurar. Vai ser infeliz. Porque você está vivendo a parte daquilo que Deus estabeleceu para você. Ah, pastor, eu não sou feliz. A vida que eu escolhi trilhar me trouxe toda essa carga emocional, me levou a essa depressão.
Ah, pastor, eu não sei o que vai ser de mim. Sabe por quê? Porque você está vivendo fora do teu propósito. Dorme, sempre está cansado. Vive estressado. Não tem paciência com nada. Porque você está vivendo fora do seu propósito. Existe um propósito que Deus estabeleceu para você, e quando você vive esse propósito, você é a pessoa mais feliz do mundo. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Pastor, mas como é que é isso, pastor? Como é que eu vou descobrir essa questão do meu propósito? Calma. Vou te dar a receita hoje. Uma pessoa que vive fora dos seus propósitos de vida, eu vou te ensinar também a identificar esse tipo de pessoa. Basta você observar como determinadas pessoas reagem diante de uma dificuldade. Está caminhando normalmente, está vivendo normalmente, está tudo em paz, mas se deparou com uma dificuldade, aí começa a murmurar, começam os xingamentos, alguns se levantam até contra Deus, falando que não merece viver tudo que está vivendo. Então, quando você observa isso, quando você enxerga isso em alguém, pode ter certeza, esse alguém está vivendo fora do propósito. Eu vou te dar um exemplo. Aquele povo que saiu do Egito era em torno de 2,5 milhões de pessoas, saíram acompanhando Moisés. Lembra da passagem, né? Só que tem um detalhe aí. Todas aquelas pessoas que saíram do Egito, apenas uma pessoa tinha um propósito claro, verdadeiro, de tudo aquilo que ele estava fazendo. Só Moisés. Só Moisés. Os outros todos simplesmente acompanharam. Estamos juntos. Ah, vou deixar de ser escravo? Vamos sair do Egito? Mas para onde nós vamos? Nós vamos, Moisés falando, nós vamos lá para a terra que mana leite e mel. Nós vamos para Canaã. Foi mais ou menos assim, gente. Você estava lá no Egito, todos os seus conterrâneos ali junto com você. Aí todo mundo começou a se aprontar, e você vendo todo mundo se aprontando para viajar. Aí você olha e vê, mas peraí, está todo mundo indo, então eu vou também. Foi assim que aconteceu. As pessoas viram aquele movimento todo, fazendo as malas para viajar. Falei, não, eu não vou ficar aqui sozinho, eu vou junto. Eu vou junto. Com isso saíram ali do Egito. Aí você para e pensa, mas está todo mundo indo, né? O que eu vou ficar fazendo aqui sozinho? Ah, deve ser bom esse negócio. Olha lá, até o Sozé da sorveteria vai. Nossa, eu nem imaginava. Aquela pessoa, eu achei que ela ia morrer aqui, ela está indo também. A Dona Maria. Poxa vida. Não tem nada de errado isso. A pessoa tem uma expectativa de vai ser algo bom, ela pega e vai junto. Não tem nada de errado, não tem problema. Só que aquelas pessoas que estavam saindo do Egito, acompanhando Moisés, elas não tinham metas nenhumas. Elas não sabiam nem para onde estava indo. Elas estavam indo atrás do sonho de uma pessoa. O sonho de Deus. O sonho que Deus pegou e colocou no coração de um homem, Moisés. Moisés compartilhou com alguns. E saíram em direção àquele sonho. Mas a grande maioria, acredito que 2.499.000, não sabia o que é que estava realmente acontecendo. Porque eram pessoas que viviam sem propósito. Viviam, ou melhor, sobreviviam. Tem muita gente sobrevivendo nos dias de hoje. Eu falo de cristão, não falo de pessoas que estão no mundo. Você sabia que tem muita gente que vai para a igreja só porque ela conhece muita gente que vai na igreja?
Tem muita gente que vai para a igreja simplesmente porque ela sabe que tem muita gente que vai, então ela vai também. Tem marido que vai para a igreja porque sabe que a esposa vai e ela vai ficar feliz porque ele está indo. Tem esposa que vai porque sabe que o marido gostaria que ela fosse. Tem gente assim. Ela vai para a igreja, mas sem propósito. Não sabe o que vai fazer lá. Ela sabe que vai ter um tempo de cantar, vai ter um tempo de entregar dízimo, oferta, vai ter um tempo que vai ter um rapaz bonito, charmoso, falando uma palavra. Ela sabe disso, mas não sabe qual que é o propósito. Não sabe, não entende. Tem um montão de gente assim. Não é diferente nas eleições, quando tem eleição. Presta bem atenção numa coisa, as pessoas demoram para decidir o seu candidato. Vai chegando o dia da eleição e fala, olha, está todo mundo falando no fulano. Eu vou votar nele mesmo, porque se eu vou votar no Beltrano, ele vai perder mesmo, então eu vou votar no fulano, porque é ele que vai ganhar. É assim ou não é? Estou falando besteira? Porque as pessoas não têm propósito. Por que está fazendo isso? Por que está votando no fulano? Conhece o fulano? Você está me entendendo? Você tem que ter um propósito. São atitudes de pessoas sem propósito. Pessoas sem propósito são pessoas que não têm fé. Pessoas que têm caminhado sem fé. Não quer dizer que essa fé não existe. Essa fé está lá dentro dela. Porque Deus deu uma medida de fé para todo mundo. Ele repartiu uma medida de fé para todo mundo. Oh, toma aí, vai aí, pega aí, Chico. Quem ficou sem? Eu, toma aí. Deus deu uma medida de fé para todo mundo. Só que a grande maioria pegou essa medida de fé e deixou guardada lá. Não usa ela para nada. Nem que a vaca tussa. Vaca tosse? Tosse. Nem que a vaca tussa ele vai usar essa fé. Mas ele tem. E quanto mais você usa a fé, quanto mais você pratica a fé, que está aí dentro, mais ela é ampliada. Você vai subindo de estágio. Você entende? E sabe quem é que prova essa fé que está aí? O próprio Deus prova a sua fé. O próprio Deus, vez ou outra, ele passa em revista o seu exército para ver o quanto eles estão praticando, o quanto eles estão colocando em prática a fé que ele deu. Mas vai chegar um tempo que até o pouco que você tem vai ser tirado. Por isso que a fé e o amor vai chegar a um determinado ponto. Vai esfriar. Vai esfriar. Será que encontraremos fé aqui nessa terra? Em determinado dia? Porque a pessoa deixou de usar. Então, voltando para Moisés, Moisés era o único que tinha propósito de todo aquele pouco, de toda aquela gente. Aí a grande maioria, eu vou junto, eu estou nessa. Enquanto Moisés pensava assim, olha, eu vou sair aqui desse Egito, em obediência ao meu Deus, em direção à terra prometida. Eu vou tomar posse dessa terra prometida, em nome de Jesus. Moisés falou isso. Enquanto Moisés pensava assim, o outro povo, estou nessa, eu não sei o que é, mas se é bom. Você entende a diferença? Só que, quando chegou no meio do caminho, o que você acha que aconteceu com aquele povo todo? O que aconteceu com aquele povo no meio do caminho, lá no deserto? Lá em Êxodo 15, 24, abre aí sua Bíblia, Êxodo 15, 24, para você acordar. Tem algumas pessoas aqui que estão merecendo água já, hein? O caderninho? Ah, sim. Êxodo 15, 24. Na NVI diz assim, ó.
E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Olha só em Números 11:5. Números 11:5. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Quem que eram essas pessoas aqui? As pessoas que não tinham propósito, que simplesmente eram os Maria vai com as outras. Foram no embalo. Agora fala para mim aqui, confessa aqui algo aqui, um segredo que você tem. Confessa para mim um segredo. Você na sua vida, cristão, já chegou em determinado momento na sua vida que você falou assim: nossa, aquela época que era bom, né? Eu era feliz e não sabia. Fala para mim, você já fez essa confissão? Já, vai. Fala, essa declaração. Né? Eu era feliz e não sabia. Está vendo? Você vê como é que é? Por quê? Qual que é a diferença de você que fez essa confissão com esse povo aqui, ó? Com esse povo que começou a reclamar para Moisés: Moisés, o que nós vamos beber no meio desse deserto? Nossa, Moisés, aqueles temperos que tinha lá no Egito, aqueles alhos, aquelas cebolas, né? Aquele povo era escravo. Aquele povo era escravo, gente. Moisés, que vivia dentro do palácio, não reclamava. Aquele povo que comia mal, dormia mal, trabalhava muito, estava com saudade. Por quê? Era um povo que vivia sem propósito. Então nunca, Deus tirou você, foi de um Egito. Nunca declare isso. Você era feliz e não sabia. Sabe o caminho que você trilhava antes? Você trilhava um caminho de morte, que você ia parar lá no inferno. Se ninguém te arrastasse para o reino de Deus, você ia parar lá no inferno. Esse era o caminho que você estava trilhando. Se ninguém fizesse nada por você, você ia morrer sem volta. Esses dias eu estava vendo lá, vocês viram o discurso de um ministro turco? Ele discursando contra Israel, contra o povo de Deus. Teve um ataque fulminante, morreu. Vocês viram isso? Você já parou para pensar, esse homem que teve esse ataque fulminante e morreu porque tinha algum problema cardíaco? Nossa, bem na hora que ele estava falando contra Israel, né? Que coincidência. Amados, essa pessoa falando contra, a palavra de Deus pede para a gente orar por Israel, não falar mal de Israel. Você já parou para pensar que essa pessoa teve um ataque fulminante, morreu, está no inferno hoje? Esse aí não tem essa, mas na última instante Deus pode ter tido misericórdia. Como? Morreu! Não teve tempo de se arrepender. E o caminho para o inferno é uma passagem só de ida, não tem volta. Você vai viver 1000 anos sofrendo. E olha, o que nós sabemos é que a pessoa no inferno, ela se lembra de tudo que ela viveu aqui. Vai se lembrar do docinho, do sorvete, do melzinho na chupeta. Vai se lembrar de tudo, da cerveja. Cerveja não, né? Vai se lembrar de tudo. Aquela comida gostosa. E vai estar queimando. E é um fogo que não se apaga. É um fogo que não se apaga. Vai ficar sendo torturado, 24 horas sendo torturada. Lá no inferno. E aí vai viver 1000 anos. Pensa que 1000 anos, não, agora acabou. Não, não vai acabar. Não tem volta, gente. Se tiver que ter um conserto com a sua vida, é aqui. Se tiver que ter um conserto, é aqui. Tem gente que fala, o inferno é aqui. Tá, vai nessa. Vai nessa. Então o povo
que murmurou com saudade do Egito, é um povo que caminhou, é um povo que não tinha propósito nenhum, simplesmente sobrevivia. Eles simplesmente seguiram alguém, seguiram a Moisés. São pessoas que não têm opinião própria. São pessoas que caminham baseado na opinião de outros, que nunca tiveram uma experiência genuína com Deus. Tem muita gente dentro da igreja assim. Olha, você que tem dificuldade com a leitura da palavra, presta atenção, você que tem dificuldade com a leitura da palavra, se você tem dificuldade com leitura, então vai ouvir a palavra. Hoje tem muitos meios, porque se você não buscar, você não se esforçar, não vai ter transformação. Eu não tenho o poder de transformar você. Eu não tenho. Ah, pastor, mas Deus tem poder de transformar as pessoas? Tem. Mas Deus, o poder de Deus para transformar cada um de nós é através da sua palavra. Então, se você abrir mão disso aqui, não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Esquece. Não vai ser por osmose. Esse tempo que você se expõe aqui, ó, ouvindo aqui, é pouco. Não vai causar efeito, é diário. Você tem que ter diariamente o compromisso de estar ali, ó, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando, senão não vai causar transformação dentro de você. Não vai, você vai continuar sendo a mesma pessoa, mesmo cabeçudo, a mesma cabeçuda de sempre, não vai ter mudança. Pastor, mas eu pego na palavra, não consigo entender nada. Peça ao Espírito Santo. Se esforça, persevera. Não vai ser a primeira vez que você vai sentar que já vai entender tudo. Não vai. Um dia eu fui assim. Na minha família não tínhamos esse hábito de leitura. Minha mãe é analfabeta. Meu pai escrevia um pouquinho, lia. Então, o que eles tinham para dar para mim? O que eles tinham para dar para meus irmãos? Foi tudo por nós mesmos, pegar e vamos atrás, esforço. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de entender determinadas coisas? Até as crianças de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de emburrecimento da sociedade. Quanto mais burra a sociedade, mais o PT lidera, o Partido das Trevas. Não estou falando de partido político não, o Partido das Trevas, né? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Quanto mais burra a sociedade for, mais fácil fica para eles governarem. E as pessoas têm dificuldade de entender frases, porque não leem. As crianças hoje em dia têm dificuldade de interpretação de texto. Vão participar de Enem, aí a gente vê lá as perguntas, eu não entendi isso aqui, por que não lê? Quanto menos você lê, mais dificuldade você vai ter de entender. A pastora, eu vejo o quanto ela se esforça e lança a mão das ferramentas que tem disponíveis hoje. A pastora, se alguém fala alguma palavra, eu uso alguma palavra que ela não conhece, ela anota, quietinha na dela, vai naquele famoso Google. Deixa eu ver o que significa isso aqui. Aí ela vai lá no Google, está ali. E olha onde Deus tem levado ela. Deus tem levado ela no meio de pessoas cultíssimas, no nível, e na sua humildade, na sua simplicidade, ela conquista o coração dessas pessoas, e essas pessoas têm investido na vida dela, porque têm visto o quanto ela é realmente esforçada, o quanto ela já tem subido de nível, simplesmente porque esforço humano. Você vai entender que esse esforço humano, quando você se esforça, você vai ver que vai ter algo a mais aí, você vai entender já o porquê que eu estou querendo dizer. Então, uma pessoa que não se esforça, é uma pessoa que vive sem propósito. Pode observar, crente que vive dando cabeçada,
Crente que vive dando cabeçada é crente que está vivendo uma vida sem propósito. É crente que está caminhando sem direção. Crente que está caminhando sem direção. De repente um obstáculo ele vira para cá, um obstáculo ele vira para lá. Tem um joguinho assim, não tem? Amado, se uma porta estiver diante de mim aqui, se essa porta não foi Deus quem colocou, e eu tenho que estender minhas mãos, em nome de Jesus, vai ter que abrir. Vai ter que abrir. A não ser que foi Deus que colocou, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. É assim. Você tem que entender que existem forças espirituais atuando contrariamente àquilo que você deseja, aquilo que você tanto sonha. Oh! Eu estou dando esses gritos para o povo acordar, tá? Olha, amados, crente cabeçudo, dando cabeçada, porque é crente sem propósito. Crente que dá trabalho para o pastor, é crente sem propósito. É crente sem propósito. Agora é muito comum, dentro das famílias, presta atenção minha filha Isabelle, presta bem atenção. É muito comum dentro das famílias, os filhos simplesmente seguirem os seus pais na igreja. Ah, meu pai e minha mãe, eles vão na igreja, então eu vou também. Aí o que acontece? Elas vão embasadas, respaldadas pela fé dos pais. Mas o que eu tenho visto, graças a Deus por isso, ela já tem a sua própria disposição para ir para as vigílias, a sua própria disposição para ir para os retiros. Semana passada eu estava num retiro, foi na sexta ou no sábado que vocês foram? Foram na sexta-feira, ficaram sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo até na hora do almoço, num retiro espiritual. Não vai porque eu pedi, eu nem sabia desse retiro. Então, pais, orem para que seus filhos, Filipinho, acorda, não viva embasado na fé do seu pai e da sua mãe, busque a sua própria experiência. Laura, sua própria experiência. Pais, gerem isso, orem para que isso aconteça com seus filhos. Gustavo, Felipe, todos vocês. Eu tive acesso a uma estatística essa semana, não sei se foi essa ou se foi a outra, até comentei com a Lu. A probabilidade do filho se tornar crente, quando a mãe é crente, a probabilidade do filho se tornar um crente, é só de 13%. 13%. A probabilidade do filho se tornar crente, quando o pai é crente, é de 97%. Olha a responsabilidade sobre o ombro dos pais. Do pai. É menor para a mãe. Mas o pai, por que o pai tem essa diferença toda? Por quê? Porque o pai, pais de plantão, presta bem atenção, o pai é quem determina o caminho que há de ser seguido. É você, Filipão. É você, Israel. Cristiano, Tiago, Andrezão, que está aí agora, nas vésperas de se tornar, já é pai, né? Você entende? A mãe é só 13% a probabilidade do filho seguir a mãe, mas o pai é 97%. É 87%. Você entende? Então, sirva ao Senhor com um propósito. Com um propósito. Sabe quem fez isso? Sabe quem agiu assim? Vivendo com propósito? O rei Davi. O rei Davi. Cadê o Davi? Daqui a pouco vai falar, eu? Davi, desde a juventude dele, talvez até mesmo na adolescência, ele nunca ambicionou ser rei. A palavra não fala que ele tinha ambição de se tornar rei de Israel. Fala, a não ser que a sua versão aí, a minha não fala.
O que a Bíblia fala é que ele estava lá por trás das malhadas, cuidando das ovelhinhas do pai. Ele não tinha direito nem de sentar na mesa com a família, quando se reunia. É ou não é? Mas eu creio que essa questão de se tornar rei, isso nem passava pela cabeça dele. Jamais. Mas ele vivia uma vida de propósito, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, tanto que ele realizava proezas em nome do seu Deus, rasgava o urso-leão pelo meio, com as próprias mãos. O propósito, quando ele era adolescente, era cuidar das ovelhas. Eu vivo com propósito, debaixo da graça do Senhor. Quem está me entendendo? Então, quando ele fazia isso, ele ainda não sabia verdadeiramente qual é o propósito dele, mas ele vivia debaixo da graça. Você está entendendo, Sofia? E como ele descobriu o seu verdadeiro propósito? Como que você acha que ele descobriu? Como é que você pode descobrir o seu verdadeiro propósito? Como é que você sabe se você está vivendo o verdadeiro propósito? Como é que você sabe? Faz como Davi fez. Fala para o seu vizinho, faz como Davi fez. Cutuca o seu vizinho para ele acordar aí que ele está dormindo. Cutuca. Cutuca. Acorda. E o que Davi fez para descobrir o seu propósito? O que Davi fez? Ele não sabia qual era o propósito. O que ele fez então? Davi, ouça. Davi serviu ao Senhor. Repita, Davi serviu ao Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 78, 70. Esse é um dos salmos que eu amo, de paixão. Me identifico demais com esse salmo. É esse e o 128. Olha só, Salmo 78, no verso 70. Diz assim, ó. Deus escolheu Davi. Quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Deus escolheu Davi. O que vem depois? Seu servo. Davi. Seu servo. Então Davi fazia o quê? Servindo ao Senhor. Davi servia ao Senhor. Deus escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Então Davi vivia no curral. Amém? Davi vivia no curral. O pastor Evandro vive atrás do volante. Seu servo. Então Deus o chamou. Entende? Wesley pilota um caminhão. Seu servo. Então Deus o chamou. Seu Fernando, nas noites, está lá no campus da USP, servindo ao Senhor. Filipão, na garagem, seu servo. Deus escolheu. Israel pilotando um Gol, grande ônibus lotado, seu servo, o Senhor o encontrou. Você entende? Davi até então ele podia desconhecer o seu propósito, mas ele escolheu servir ao Senhor. Foi assim que ele descobriu o propósito da vida dele, servindo ao Senhor. Ele não ficou de fora, e ele não ficou omisso. Quero que você entenda uma coisa: quando você se dispor a servir ao propósito, Deus, com certeza, Ele vai lhe dar uma promoção. Sirva um propósito, assim como Davi. E o que aconteceu com ele? Deus deu uma promoção. Ele saiu por detrás das malhadas. Ele saiu da
do anonimato e foi brilhar como um rei. Simplesmente porque ele fez bem feito aquilo que talvez era algo tão simples, tão humilde. Preste atenção numa coisa, essa questão de simplicidade e humildade. Talvez aquilo que você não vê é muito mais importante do que aquilo que você vê. Eu vou te explicar por quê. Eu posso ficar sem qualquer um dos meus dedos, eu vou continuar vivendo, não vou? Eu posso ficar sem uma perna, um braço, vou continuar vivendo, não vou? Minha perna, meu braço, vocês estão vendo, não estão? Mas tem algum órgão aqui dentro que você não está vendo, mas que eu não vou conseguir sobreviver sem ele. Você está me entendendo? Então, tem determinadas coisas que talvez você não atribui importância àquilo pelo fato de você não... Você está vendo e tal, mas... né? Aquilo que você não vê é muito mais importante do que aquilo que você vê. Entenda isso. Entenda. Então sirva os propósitos de Deus, que você vai receber sua promoção. Ministra isso na vida da pessoa. Sirva aos propósitos de Deus, que você vai receber a sua promoção. E outro fato, quando você serve a um propósito, você não precisa ficar procurando pelo seu propósito. Davi procurou pelo propósito dele, que era rei, mas o propósito veio até ele. O profeta foi até a casa dele para ungí-lo. Ele saiu procurando, eu quero ser rei, como é que eu vou fazer para me tornar rei? Eu vou me matricular numa escola de rei. Foi isso que ele fez? Ele estava fazendo o quê? Estava lá cuidando das ovelhinhas dele. Foram lá buscar ele. Eu me lembro, isso me faz lembrar, em 1996, talvez tenha alguns aí que nem tinham nascido ainda, Jesus. Em 1996 eu estava sem emprego, eu havia perdido um emprego, um excelente que eu tinha, estava desempregado, um desespero. Falei, Senhor, mas era o início da minha conversão, foi nesse ano que eu me batizei. E aí Deus falou para mim, aquieta o teu coração, você é meu e o boi não lambe. Eu falei, amém. Eu descansei no Senhor. Aí a minha mãe e o meu pai, meu pai pegava muito no meu pé, né? Eu não fiquei um ano parado. Mas meu pai falou, mas você não vai sair. Eu não estou falando para que você deve fazer isso, tá? Foi uma experiência pessoal minha. Eu coloquei em prática a medida de fé que Deus tinha colocado no meu coração. Você não vai sair para procurar emprego? E aí, você vai ficar só dentro de casa? Eu falei, não pai, eu tenho fé suficiente porque que o emprego vai vir até mim. Isso foi uma experiência minha, tá? A pastora está falando ai lá, por quê, pastora? Isso aí foi uma experiência minha. Fiquei na minha casa. Uma empresa, prestadora de serviço da Petrobras, não sei por que cargas d'água, até hoje eu não sei. Descobriram o meu endereço, na época não tinha e-mail, na época não tinha celular, foram lá no meu portão. É aqui que mora o Evandro? É, sou eu. Você está desempregado? Estou. Eu estou precisando de um assistente administrativo para trabalhar aqui na Petrobras. Sabe aqui quando você sai pelo anel viário, que tem aquela esfera lá, aquelas distribuidoras de gás ali? Eu trabalhei ali na montagem daquilo. A empresa me levou para trabalhar lá. Aí eu falei para o meu pai, eu falei para o senhor, eu não precisava sair, que o emprego vinha até aqui. Por quê? Eu cria. Eu não fiquei lá. Eu cria. Tinha fé para isso. Eu orava, jejuava, pagava um preço. Estava disposto para qualquer coisa, tanto que eu trabalhei de açougueiro. Não foi? A primeira profissão minha foi açougueiro. Com 12 anos eu estava dentro de um açougue, desossando carne lá em Jardinópolis na época. Desossava um boi inteiro. Bom, hein? Cara bom, com 12 anos. Já dominava. Com 12 até os 17. Aí, olha só que coisa. Saímos de Jardinópolis, trabalhei 2 anos em Jardinópolis no açougue lá.
Aí mudamos de Jardinópolis aqui para Ribeirão. Falei, graças a Deus, me livrei do açougue. Ai, não gostava de trabalhar em açougue. Aí o que acontece, né? Morava numa casa, lá no Simeone. Aí tinha um açougue no fundo da minha casa. Meu pai, a primeira coisa que ele fez foi lá: você não está precisando de alguém? Meu filho é açougueiro. O cara falou: não, eu estou precisando muito, fala para ele vir aqui. O meu pai me matriculou no açougue. Trabalhei mais uns 4 anos no açougue. Eu falei: oh, Jesus amado. E aqui era pior, porque lá tinha mais açougueiros, aqui era só eu, o cara não entendia nada de carne, saía, deixava o açougue só comigo. Com 13, 14 anos eu tinha. Eu falei: Jesus. Mas olha, mas o que acontece? Não abria mão, encarava qualquer coisa, porque eu já sabia, quando eu me converti, eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu era chamado para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. E Davi não foi diferente. Ele não se tornou rei porque ele procurou essa posição. Eu não procurei essa posição. Deus fez com que eu me tornasse pastor. Deus fez com que Davi se tornasse rei. Porque ele serviu a um propósito, em alegria. Em alegria. Eu não gostava de ser açougueiro, mas eu sabia que aquilo era por um tempo, que eu não ia ser açougueiro para o resto da minha vida. Eu falei: é algo que Deus está me mostrando aqui. Até hoje, a única coisa que eu lembro, que eu tirei de bom dessa época, é que eu hoje conheço carne. Ninguém me engana quando eu vou comprar. Mas não tenho boas recordações. Mas eu servi a um propósito. Eu sabia que um tempo Deus ia me tirar dali por detrás das malhadas e me colocar em outro lugar. Então Deus sabe quando deve te promover. O tempo certo de te promover, Deus sabe. E Ele vai te promover. Você não precisa se preocupar. Fala para o seu vizinho: não se preocupa, não se preocupa. Olha, uma coisa eu quero sugerir para você: não ambicione ter uma posição que Deus não te deu. Jovens, não ambicione ter uma esposa ou um esposo que não foi Deus quem te deu. Não ambicione ter um emprego, um cargo de excelência, se não foi Deus quem te deu. Você só vai sofrer com isso. Não ambicione ter um carro que não foi Deus quem te deu. Um marido, uma esposa que não foi Deus quem te deu. Você só vai sofrer com isso. Então eu sugiro a você um trabalho que não foi Deus que te deu. Sai fora. Sai fora. Agora eu particularmente eu posso dizer a vocês o seguinte: tudo que eu quero é servir primeiramente ao propósito de Deus. Quando eu sirvo ao propósito de Deus, Ele me coloca no meu verdadeiro propósito. Amém? Porque as pessoas têm dificuldade de saber qual é o propósito da sua vida. Você sabe qual que é o propósito da sua vida, Gi? Você não sabe, né? Mas Deus sabe. Então o que você tem que fazer? Se lança! Faz hoje aquilo que você faz da melhor maneira. Se torne a melhor em tudo que você está fazendo. Se destaca. Se destaca. Lá no shopping, se você não for o melhor naquilo que você faz, você vai se ver comigo. Eu te pego. As pessoas que usam a dentadura que o Cristiano faz, tem que ser a melhor dentadura. Se não for, você vai se ver comigo. Nós temos que ser o melhor em tudo que nós estamos fazendo. Por quê? Vai chegar um momento que Deus vai te colocar no propósito que Ele tem para a sua vida. Quem está me entendendo? Foi isso que Davi fez. Você pode dizer assim: tudo que eu quero. Bate no peito assim, ó. Tudo que eu quero é servir ao propósito de Deus. Nada mais. Foi sincero de coração? Amém? Davi foi escolhido por Deus. Diz a palavra: Davi, seu servo. Amém? Você pode colocar seu nome aí? Marisa, sua serva. Jaqueline, serva do Senhor. Amém, amados? Amém? Aí em Salmo 78 ainda, olha só, Salmo 78 no verso 71. Deus tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros. Deus tirou-o de trás do balcão do açougue. Tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence.
Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Engraçado, né? Quando eu preparava isso, eu nem lembrava dessas minhas funções lá atrás. Tudo isso o Espírito está tratando comigo aqui. Eu não entendia lá por que eu tinha que trabalhar em açougue. Eu não entendia lá o que Deus ia fazer na minha vida. Hoje eu entendo. Deus simplesmente viu um coração grato por uma função talvez, não desprezando de forma alguma, mas insignificante perante aquilo que eu almejava. Mas eu fazia, não de forma de desprezo, de forma... Eu me dedicava a tudo, a tudo. Foi assim que Davi chegou no palácio. Vocês estão me entendendo? Foi assim que Davi se tornou rei. Davi, servo do Senhor. Ele jamais imaginava que se tornaria rei de uma nação. Mas esse era o propósito de Deus para com a vida de Davi. E Davi, ele caminhava debaixo da graça. Repita, Davi caminhava debaixo da graça de Deus. Então, Davi, responde para mim, ele tinha alguma capacidade para reinar? Ele não tinha. Ele conhecia alguma coisa de reinar, de se assentar num trono. A única coisa que ele sabia era sentar no trono e pôr a coroa na cabeça. O que mais? Mais nada. Mas ele caminhava, repita, Davi caminhava debaixo da graça de Deus. E certa vez essa palavra graça, eu preparando aqui, Deus me fez recordar, certa vez que eu estive com um pastor muito amigo meu, John Bevere. Vocês conhecem John Bevere? Você lembra, Dé, quando nós estivemos lá com o John Bevere? Ele ministrou aos nossos corações, ele teve uma revelação em relação a essa palavra graça. Eu já ministrei sobre isso. Graça quer dizer benevolência, estima, ou um favor que dispensa ou recebe, um favor imerecido da parte de Deus, né? Em se tratando de pessoas, alguém que tem graça agrada, atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes. Uma pessoa que tem graça, ela atrai as pessoas. Mas em se tratando de Deus, a graça de Deus é um favor que Ele nos faz sem que nós mereçamos, né? É isso que nós aprendemos. Graça é o favor de Deus, o favor imerecido da parte de Deus para as nossas vidas. Então a grande maioria aprendeu em relação à graça exatamente isso. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim ou não? Agora, presta bem atenção. Graça não é simplesmente isso. E eu vou mostrar para você que não. Dá tempo. Mais 40 minutos. Você aprendeu errado. Você aprendeu errado o significado de graça. Os crentes dinossauro que está com a gente vai lembrar talvez aí de quando nós ministramos sobre isso. Repita amigo, graça é o revestimento do poder de Deus. Não é só o favor imerecido. É o revestimento. Isso, os créditos vão para John Bevere. Isso foi ele que nos trouxe essa revelação. É o revestimento do poder de Deus. Olha só, por quê? Ele provou por A mais B que graça não é só ou simplesmente um favor de Deus. Davi, ele caminhava debaixo do favor de Deus, não simplesmente isso. Abra comigo em 2 Coríntios 12:9. É o que nós já lemos lá. Mas para que você relembre, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembre-se, graça não é só favor, mas sim o poder. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Aquilo que você não sabe. Davi sabia governar? O que é que fez com que ele se tornasse um excelente rei, aprendesse a governar? O poder
de Deus sobre a vida dele. Vocês estão me entendendo, igreja? Então aqui Deus, a minha graça é suficiente para você. Deus está se referindo à sua graça como um revestimento de poder. É isso que nós ambicionamos de Deus, é isso que necessitamos do Senhor, sermos revestidos do seu poder, para que você saia de uma posição simplesmente de operador, para uma posição de gerenciador. Mas você sabe gerenciar? Não. O que é que está sobre a sua vida? O que é que tem que estar sobre a sua vida? A graça. Davi, ele rasgava aqueles bichinhos, um leãozinho, um ursinho, com as próprias mãos. É só o favor de Deus que operava nele? Era o favor de Deus que operava nele? Era o poder. O poder. Ele era revestido do poder. Essa palavra, presta atenção, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra fraqueza significa incapacidade. No original quer dizer incapacidade. Você é apto para desenvolver aquilo que você gostaria de ser? Talvez não. Mas a minha graça te basta. O meu poder te basta. Ele está dizendo, a minha graça é o meu revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada em situações que estão além da sua capacidade. O poder de Deus é aperfeiçoado em situações que você se depara, só que você não pode parar. Fala para o seu vizinho, você não pode parar. Nada, nem ninguém pode te parar. Não pode. Nada, nem ninguém pode te parar. Por quê? Você está debaixo da graça. Então é no momento que existir um bloqueio, entra em ação o poder de Deus que está sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Você passa a ver as coisas diferente. Você passa a ter uma força que você não tinha. Isso é a graça de Deus. Vamos dar outro exemplo aqui dentro da palavra. O apóstolo Pedro, ele define graça de Deus também da mesma forma. Abre comigo aí, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Já estamos encerrando. Mais meia hora. 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então a graça que está sobre as nossas vidas e a paz que está dentro de nós, uma paz que não é a paz que o mundo dá. Ele está dizendo aqui, que a graça e a paz, à medida que vocês crescem no conhecimento de quem? Como é que você vai obter conhecimento de Deus? Como que você vai obter conhecimento de Deus se você não lê a palavra? Você está me entendendo? Por que você tem que ler a palavra? Então, à medida que você cresce no conhecimento de Deus, aumenta o poder de Deus, a paz de Deus que está em você. E ele continua dizendo, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Ele nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de quê? De devoção. Achei meu servo. Uma vida de devoção a Deus. Quando você se devota a Deus, entenda isso, pelo amor de Deus. Quando você se dedica ao Senhor. Ano de 2024, o ano da dedicação. O Espírito Santo me falou aqui agora. O ano da dedicação vai ser o ano de 2024. Quando você se dedica ao Senhor, o que vai acontecer? O poder de Deus vai gerar em você mais paz, e você vai ter capacidade para fazer tudo além da sua capacidade. Em nome de Jesus, Deus com seu poder divino nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si,
por meio de sua glória e excelência. Amém, amados? Mais uma vez aí, a graça é mencionada como seu poder divino. Seu poder divino. Então Pedro, ele afirma que todos os recursos, não é um ou outro recurso, todos os recursos, habilidades, necessidades, tudo para haver uma vida santa, temente a Deus, estão disponíveis por meio do revestimento da graça de Deus. Com a graça de Deus, você vai longe. Debaixo da graça de Deus, você vai longe. Nada te segura. Davi, por isso que eu disse para vocês, Davi, ele podia ser simplesmente um pastorzinho de ovelha, mas ele era um pastor de fé. Tem gente de fé aqui? Amém? Se nós não tivermos fé, nós não vamos receber desse poder capacitador de Deus. Se você não tiver fé, você não vai receber desse poder de Deus. Em Efésios 2, no verso 8, vou ler com você mais 22 versículos só. Brincadeira, só 3. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça. Olha só, entenda. Graça, o que é? Revestimento do poder. Amém? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Vem da onde? É dom de Deus. Não é porque você é mais bonitinho. Não é porque você dá um dízimo maior. Não é porque você está em todos os cultos. Não é porque você jejua mais. Não, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas é pelo poder de Deus. Por isso é que vocês são salvos, pelo poder de Deus. Em resumo, se você não crê, não recebe salvação. Se você não crê, não recebe, porque vocês são salvos pela graça por meio da... Amém? Olha só, somente aqueles que creem serão salvos. A sua fé não é o suficiente para salvar o seu cônjuge. A sua fé não é suficiente para salvar seus filhos. Você está me entendendo? Por que que vocês têm que orar? Por que que vocês têm que motivar seus filhos, seus cônjuges, as pessoas que vocês amam, a praticar, a colocar em prática essa fé, trazer essas pessoas para comer dessa comida aqui, se servir desse banquete aqui? Você está me entendendo? Você quer salvação? A pessoa tem que crer. E se não ouvir uma palavra como essa, não vai crer. Antigamente eu falava para as pessoas assim, né? Quando encontrava alguma pessoa por aí, que falava, como é que você vai e tal, você está indo na igreja?